Famílias de 2 bairros de Araçatuba estão indignadas com os problemas estruturais que apareceram nas casas depois que, provavelmente, a Samar prestou serviço para consertar vazamentos em uma rua. Além dos prejuízos, os moradores dizem que estão enfrentando riscos, já que muitos imóveis apresentaram grandes rachaduras. Os donos das casas acusam a Samar e pedem para que o órgão repare os danos. O chão afundou e a casa ao lado também foi afetada. E agora fechar o portão ficou mais complicado. Há quase 2 meses, Fernanda tem que conviver com medo em virtude das rachaduras nas paredes da casa dela, que surgiram enquanto a Samar, empresa responsável pelos serviços de água e esgoto de Araçatuba, consertava um problema de infiltração em frente à residência localizada no bairro Traitu. Meu marido foi colocar o lixo, na rua, e a calçada acabou afundando com ele, Foi aí que a gente percebeu que estava correndo um vazamento, em casa. Fazendo o conserto, começou a trincar as 2 casas, na minha casa e a do vizinho. Os próprios funcionários até ficaram com medo de continuar o serviço por conta da rachadura. A dona de casa terá que pagar um engenheiro para realizar um laudo de vistoria para comprovar a responsabilidade da Samar pelo problema. Um prejuízo inicial de R$ 500. A gente tem medo, porque a gente tem criança, O vizinho também tem 2 meninas e a gente fica à mercê deles. Às vezes pode acontecer, não com a gente mesmo em casa, mas se tiver um passando na rua e de repente cair isso, que a gente não sabe como está a estrutura. Situação semelhante é vivenciada por esta auxiliar administrativa. Depois que a Samar consertou um vazamento que durou cerca de 40 dias em frente à casa dela, no bairro Clóvis Piccolotto, as paredes da varanda começaram a apresentar rachaduras em dezembro do ano passado. Segundo Rita, que vive há 4 anos no local, a Defesa Civil chegou a interditar a varanda. Sem uma resposta da Samar, a auxiliar administrativa abriu processo judicial contra a empresa, mas com medo decidiu arcar com as despesas para consertar as rachaduras. Contratamos um engenheiro particular e ele deu o laudo que o problema foi do vazamento. Aí a gente não esperou, porque eles falaram que não ia arrumar, nós arrumamos e entramos com processo contra eles. Você gastou quanto, mais ou menos, nisso tudo que você fez com o engenheiro, com a reforma? Em torno de 5 mil. Só que o problema continua aqui na frente de casa, porque a rua afundou, a calçada do vizinho afundou e agora a água fica empoçada aqui. Eu entrei com um pedido lá na Samar para eles arrumarem a rua, só que até agora eles não vieram. Pois é, nós temos 2 pontos aí a destacar. Primeiro tem que ver como é que é a estrutura dessas casas, E também, se por um acaso a estrutura é boa, se por um acaso, é importante dizer isso, e essa obra da Samar acabou ocasionando essas rachaduras, vocês viram o tamanho, olha só, gente, essa é uma das que foram mostradas na reportagem, mas imagine, de uma hora para outra, você tem a sua casa nessas condições, com esse tamanho de rachadura e que realmente põe em risco a vida das pessoas que moram ou que podem passar aí pela calçada, enfim, pode desabar um muro, enfim, a gente torce para que isso não aconteça, mas o risco existe com uma rachadura desse tamanho. Passa ali 1 dedo, 2 dedos, dependendo do tamanho. Eu vi uma imagem aí que dava até para ver a luz do sol pelo outro lado da rachadura. E nós entramos em contato com a Samar. Agora, no primeiro caso, a Samar orienta o morador a fazer o pedido de vistoria de danos do imóvel para que seja feita uma avaliação no local. Quanto ao segundo caso, a equipe de planejamento da Samar realizou também uma vistoria no dia 26 de dezembro de 2013, onde foi constatado que o imóvel não possui reforço de estrutura necessário. A Samar esclarece ainda que não há nenhum custo para o morador registrar a solicitação de vistoria de danos. Então, se você suspeita aí que existiu um vazamento, a Samar foi consertar, e se você acredita que apareceram danos aí na sua casa, rachaduras por causa dessa obra da Samar, você pode solicitar esta vistoria, ela é de graça, mas o registro deve ser feito no serviço de atendimento ao cliente da Samar, que fica na Avenida Baguaçu, 1530. E se for constatada, a gente fica com essa pergunta, a resposta aí da Samar não nos esclareceu essa dúvida. E se for constatado que a obra realmente ocasionou essas rachaduras, o que o morador faz e o que a Samar faz? Se vocês puderem esclarecer, vai ser importante para a gente.